Hoje é política. Ele é filho de uma prima minha. Que legal. Então é seu primo. Acho que eu já estou saindo daqui, o cara nem... Não vai sair. Não vou? Mas eu vou falar, eu estou chocada com a Não história. sai não, daqui a pouco ele chega. Você está chocada com o quê? A história do ministro. Olha que coisa, né? O ministro dá... com o ministro, né, da educação. Não dá, né? Não dá. Não Deve ser, dá, gente. né? Não dá. Aí é Eu cada perdi. uma que... Eu estava concentrado aqui, não sei o que uma que a gente aconteceu. escuta. Não, eu comecei a falar, hoje o assunto é política, né? Que o Manuel falou da experiência dele. Mas, assim, hoje eu estou no dia chocado, 2 dias chocados com a história do ministro. Para mim é tão inadmissível. Mas qual foi a última dele? Não, ele fez um currículo falso. Não, Ele está assinando a carta de demissão agora. ele está assinando. Mas a carta é falsa também, não? Não tem condições, né? Imagina, o ministro da Educação mentiu de ter... Mentir sobre pós-graduação, né? Nossa moral. Esses são nossos heróis, né? Surreal. Macunaíma, né? Total, imagina. Mas esse Bolsonaro também é azarado, viu? Tudo acontece naquilo que ele escolhe. Não sei se é azarado não, ele não teve reação, culpa. Não, ação ele, e reação. Ele né? Jorge. Teve culpa. Você vê, Tá no ele estava pacote. com aquele rapazinho, Néder, que ia assumir. Não, o Feder, esse rapazinho é sobrinho do Moacir, que joga tênis. Então, ele ele é é hebraica. um rapaz de cabeça Ele já jogou jovem. tênis também com a gente. Ele jogou com é os meus filhos. secretário lá em Curitiba, mas ele é de Curitiba. São Paulo. É sócio da Hebraica, tudo. O cara bem bacana. Mas você vê, aí ele foi e trocou. Não adianta. Ele mexe. Desculpa, aí fede, viu? Eu acho que valeu alguma coisa, por causa que o cara era digamos... Era tudo e não era nada. Na verdade. Ecologicamente perfeito. Ainda bem. Posso perguntar Ainda uma bem coisa? que eles descobriram, Posso perguntar não. uma coisa? Pode. Escuta, se eu não quiser aparecer, aonde é que eu clico? Você está no computador? Mas a gente quer que você apareça. Não vou dizer para você. Não vou ensinar, não. Eu quero ver a sua cara. Gente, A gente não vai falar. é curiosidade. Ninguém vai falar, é curiosidade. vou te curiosidade. Eu amo ver vocês. Eu amo ver vocês. É curiosidade. Ela não aparece mais. Olha como é que Eu já te falei, Cima, fala. se você está no computador, se você olhar embaixo, do lado esquerdo, tem ali Stop Video. Já te escondi, Cima. Start, tá escrito Start Video. Já me Agora escondeu. é porque a Stephanie te escondeu, agora tem que aparecer de novo. Pepe, você é maldosa. Vai. Aonde que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Fica escondido. A Stephanie vai te colocar. Jack entrou. Fala, Jack, tudo bom? Tudo bem? Oi, Stephanie. Oi, Olívio. Oi, Stephanie. Oi, Oi, linda. Oi, Stephanie. Linda está fazendo aqui. Tudo bem? Que bom. Cima, botei para você. Cima. Jack, fala mais perto do computador, Jack. Aceita aí, aceita para compartilhar. Linda, manda um O que que beijo. eu faço? O que que eu faço? Tá Já te bom? deu o comando, já te deu o comando para você. O que que eu faço? Eu não sei. Apareceu aí na sua Cima tela para você desapareceu. acessar, abrir o vídeo. Jorge, você precisa dar uma aula de computador para a turma. Cima, tem a Não, capa. mas tá todo mundo bem, tá bem. Embaixo. Aê! Pronto, olha lá. Viu? Aê! Oi, gente maravilhosa. Que saudade que eu tinha de vocês. Oi, Jack! Aí também, Boa, Jack. Jack. Entra aí também, Jack. Ai, é muito engraçado. E ainda não sei como é que faz para sumir. Vocês me boicotaram. Do mesmo jeito que você fez para aparecer. Depois você me liga e eu te explico, mas é aqui embaixo, tem um ícone de uma câmera. Eu já vi. É isso aí. Stop Video, eu já vi. Obrigada. Isso aí. Sério. Vamos esperar, o Manuel Davi deve estar entrando já. Ele vai falar sobre quê?
Política? Política. Ai, ai. O É, Manuel, de não sei se assunto- vocês conhecem o Manuel. Oi, linda! Não sei se vocês conhecem o Manuel. O Manuel é conselheiro de Brasca, né? E ele já foi... Oi, Stephanie. Oi, linda! Stephanie. Oi, linda. Oi, Cima. Oi, tudo Oi. bem? Tudo. Não comi de manhã. Silvia, eu queria ficar invisível. Vai. Não fica não, dona Miriam. Tô te escutando, tô escutando. Todo mundo está te escutando. Então, tá bom. E as Amiga. aí? Silvia, eu tô Eva, invisível. tô aqui sim. Silvia, eu tô invisível. Eu tô invisível, né? É, agora a Eu senhora tô tá invisível. invisível. Falar todo mundo junto não dá. E aí? Que tanto você tá falando? Oi, o cabelo. Boa O tarde, cabelo gente. tá horrível. Eu estou no hospital. Oi? Que foi, Eu estou no Raquel? hospital. Eu fiz uma pequena operação para tirar um abscesso. Ah, mas tá tudo bem, Mas isso né? é uma sequela cirúrgica de 20 anos. Vai, volta, vai, volta. Mas tá bem. Que bom. Você tá bem? Mas estou bem agora, amanhã eu vou ter alta. Ótimo. Onde Pode você cantar com a gente no final? Pode. Olha aí. Boa, Jorge. Onde você está, Raquel? Ei, dona Raquel, a senhora é Estou no querida. hospital Leforte. No Mas você hospital está bem? Leforte. Você está bem? Quando é que foi a cirurgia? Estou bem, amanhã alta. A operação foi quinta-feira. E você está bem, então tá bom. Então, boa Logo, sorte. Exatamente. logo, logo Boa tá em sorte. casa. Que bom. Amanhã eu vou para ótimo. casa. Ótimo. Que bom. Prazer em vê-la. Oi, Como vai o Oi, Bambam? Renata. não estou ouvindo. Renata. Oi, Renata. Oi. Tudo bem. Renata, você tá aparecendo só pela metade. Só a testa. Chega. Agora tá. Agora tá. Jorge. Não, ainda Para quem não não. conhece a sala, todos bem-vindos. O Davi deve estar entrando. Para quem não sabe, não conhece, primeira vez está por aqui, isso aqui é uma iniciativa da Diretoria de Estudos Estratégicos do clube, que era uma forma das pessoas se encontrarem. E está rolando, olha que legal. Assim. Então, no começo, os microfones ficam todos abertos, essa bagunça mesmo, todo mundo se encontrando, falando. Tal. Daqui a pouco o Davi entra, aí a gente fecha o microfone de todo mundo e ele vai contar um pouquinho a trajetória dele, que é super interessante, acho que para quem conhece e para quem não conhece, né? Então, enquanto isso, vamos lá, que eu acho que continua todo mundo aberto, falando, tá aberto para todo mundo. Ô, Jorge, eu semana... desapareci. Eu Jorge, desapareci. Fala, Simão. Ai, Miriam, cada vez que eu semana passada eu não te vi. Nem eu. Senti tua falta. Ah, que bom. Estava numa outra atividade, estava do meu escritório, aí não tem jeito, não dá para competir. Né? Mas Tudo bem. Quando eu Sentimos a tua trabalho. falta, Jorge. Lívio Guedes aí. Mas eu vi depois, foi muito legal. Foi muito legal. Foi super legal. Todos eles Foi foram ótimo. muito legal. Muito mais legal do que eu pensava. Muito mais legal. O cara realmente muito bom. O que vai ter quinta-feira, Silvia? Ah, quinta-feira a gente vai ter o Peter falando de Frank Sinatra. Vai ser Ah, que legal! Ai. Ele é legal pra caramba. Nossa. Tá bom. O Peter. Muito bom, muito bom. E na quinta-feira, gente, o nosso presidente ficou de dar uma palavrinha com a gente para falar sobre a reabertura hebraica, tá? Então, realmente, o Daniel Bielski estará um pouquinho com a gente na quinta-feira. Legal. Ah, legal. Sabe que o clube vai abrir, né, terça-feira? Está O previsto, clube vai abrir. tá previsto para abrir Dia 7, né? Dia 7. É quarta-feira que vem. É terça-feira que vem, né? Terça-feira que vem. Eu posso falar do live de domingo? Pode, Cima, fala. Tá. Gente, domingo, às 4h, dia 5, vai ter uma live sobre o Bom Retiro, feito por mulheres. Há 2 semanas atrás, foi feito por homens. Foi muito legal. E esse domingo, às 4h,
pelo Facebook ou YouTube do Memorial do Holocausto, sobre o Bom Retiro. Está dado o recado. Muito bom. Eu vi. Ótima bem. dica, hein? Bacana. A Cima está super Obrigado, antenada com tudo, né, Cima? É tão bom. A gente aprende tanta coisa. Inclusive, Vai ser, com o maestro, né? vai ser o Mendeley? Mendeley? Vai, Asmeida. Meida. É o Meida, Almeida. isso. É Meidala. Maria, só uma coisa aqui, ó. Ruti, quer falar um pouco também do grupo das Como mulheres? que eu faço para pôr minha foto aqui? Eu? Sim. Quer falar, quer contar um pouquinho? Porque a gente faz parte também, eu e a Ruth, Esse é meu vídeo. Mulheres da Federação. A Cima falou de federação, né? Não, Memorial do Holocausto. Do Memorial do Holocausto sobre Mulheres, e aí a gente faz parte de um grupo da Federação de Empoderamento, né? Então, se o Ruth quiser contar um pouquinho... Então, nós somos um grupo de 30... Peraí, Ru, eu só vou fazer o seguinte, eu vou fechar o microfone de todo mundo, vou abrir o da Ruth, e aí a gente vai Manuel já está começando, chegando, assim. tá? Ele já me mandou uma mensagem que ele Beleza. já está chegando. Eu só, cadê aqui? Antes... Não, então, vou falar... Ru, abre o seu microfone. Tá sem som, Ruth. Eu me tiro, o Jó põe. Eu tiro, o Jó põe. De 35 mulheres, divididas em algumas comissões, que trabalham empoderamento e liderança feminina. Uma das comissões, um dos projetos que a gente tem é de acolhimento a mulheres que sofrem de violência doméstica, que a princípio era aberto apenas para a comunidade, e é nesse momento de pandemia, onde a violência doméstica cresceu muito, 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 a gente está também atendendo a comunidade de uma forma geral. E tem outro grupo de mulheres que estão trabalhando educação nas escolas, preventiva, enfim, um monte de mulher bacana fazendo coisa bacana. É isso. Muito legal. O Flávio entrou também. Flávio, tudo bom? Oi, Flávio vai Flávio, estar com a gente mais para bem-vindo. frente. Flávio é um dos nossos... Flávio vai estar com a gente dia 9. Olívio, aqui, ó. Oi, Olívio, fale. Tudo bem? Eu tive que atender o telefonema para ver algumas coisinhas. Do que você estava falando que pareceu interessante? O que era? A Ruth? Então, é um grupo... A Ruth, é um grupo, Eu. É um grupo da federação, um grupo de mulheres que chama ELF, que é Empoderamento e Liderança Feminina, e esse grupo tem vários projetos, um dos projetos é acolhimento e acompanhamento de vítimas que sofrem de violência doméstica. É um assunto importante. Isso acho que seria legal você falar para a Stephanie e para o Jorge. A Stephanie trabalha comigo nesse grupo. Olha que do legal! ELF. Por isso que ela me pediu para falar. Para! Desculpe, E a Ruth vocês já é minha estão irmã. em casa. E o Jorge é meu irmão. Vai! Eu nunca soube. Olha, faz tempo, desde que ele nasceu, porque eu sou um pouco mais velha que ele. Não, é mentira. Vocês estão fazendo isso para me dar um golpe. Eu pra até falar que eu botei sou meu um otário. sobrenome Roheimer para me reconhecerem como irmã do Jorge, porque hoje em dia olha só. eu sou irmã do Jorge. Ô, Rui, me ajuda aqui que eu me senti um otário agora. Não é otário, é que você olha para o Jorge, né? Vê esse cara feio e olha para uma mulher tão linda, né? Você Uau! Ei! Aí, Ruth, ganhou o dia! Ó. E o Jorge é meu irmão caçulinha, hein? Que eu sou bem mais velha que ele. Olha, ele parece bem mais velho do que todos nós, viu? Tadinho. Explica, jovem. O mais novinho aqui é o Mussi. Ele tem carinha de bravo tudo, mas ele é o mais novinho aqui, ó. Não é? Assim, mais novinho. Eu tô fazendo 65 o ano que vem. Para. Oi, Você tá velho. com 65? 65, como novinho? Mentiro. Cadê teu RG? Uau! É que vocês perceberam que está quietinho aqui o Flávio Bittelman. Sim, já falamos. Olha ele lá. É uma honra tê-lo com a gente. Ele é o cônsul da Moldávia.
Claro. Ele vai ser o palestrante no dia 9. Eba! E nós muita coisa para essa Arábia, né, Flávio? Ô, Flávio, abre o microfone que tem que já falar. O Flávio já tem que já mandar antecipadamente a documentação da Moldávia para o pessoal da Bessarábia já fazer os passaportes, né, Flávio? Opa, tô nessa. Flávio, eu sou sobrinho do Moinha e da Sônia. Eu sou abre o microfone do Flávio. Ele tem que abrir. Ele tem que abrir. Flávio, você tem que abrir o microfone e não estamos te ouvindo. Flávio, por que você não quer falar com a gente? Você acha a gente chato, é isso? Flávio, você que tem que abrir. A Linda também é nossa... Do lado esquerdo embaixo. Que dia que a Linda fala? Está escrito... Dia 14. Não foi modificado, a Linda não vai falar mais, não é verdade? Gente, não pode, a Linda não pode falar, gente. Ela não pode. Quem que é filho de quem que falou? Não, Flávio, eu sou primo do Iaco, sobrinho da Sônia e do Moinha. Sério? Você é Rubens do quê? Eu casei com a Ruth Grimber, né? Foi meu primeiro casamento. Eu era muito amigo do seu... Filha do Hélio e da Cima. Isso, ela é filha do Hélio e da Cima. Você é filho do irmão do Moinha, né? Sou filho do irmão do Moinha. Eu li sua reportagem no Cadima e mandei para a família deles, que eles talvez não tinham lido. O Cadima de janeiro desse ano, né? Achei muito interessante. Até eu ia propor para o Museu Judaico também te convidar na Saga das Famílias. Com prazer, com prazer. Flávio, aproveita e fala para a Linda que ela está aí, ó. Fala com a Linda. Linda, aparece aí. A Linda vem falar com a gente no dia 14, vem falar um pouquinho sobre o acervo, né, Linda? A Linda é parceirinha, parceira minha lá no Silvia me convidou. Oi, Flávio, tudo bem? Eu mandei para ela o filme do Bris do meu filho de 40 anos atrás, para ela pôr no arquivo. Que susto, eu pensei que ele estava com 40 anos. Contei para o pessoal, viu, Linda? Eu doei o vestido de casamento da minha mãe, que estava guardado em casa. Ai, que legal! E aí, eu assim, perguntei a Ruth, né? A Ruth é minha parente aqui em São Paulo, né? A Ruth Tarassante. Eu falei, vocês aceitam o vestido? E aí foi legal, tá doado. Ai, que bonito. São objetos que vão contando essas histórias, né? Ô, Linda, eu sou seu novo voluntário. O Rubens, que entrou a semana passada. Oi, Rubens, agora eu estou te conhecendo. Muito bom te conhecer. A gente se falou só por telefone, né? Isso mesmo. Que bom, quero se conhecer aqui na sala de estar. Você vê que era isso é social total. Eu imaginei que fosse encontrar o meu voluntário novo, mas ok. Olha, por que a Anitta está quieta, hein? Eu não estou entendendo. Vamos fazer uma pesquisa, gente? Vamos ver quantos de nós aqui Liga tem o som, Anitta, liga o som. Na Moldávia, na Romênia. Vamos botar aí, Jorge, faz uma pesquisinha. Quantos de nós tem? Carolina quer falar há muito tempo, né? Vamos fazer uma pesquisinha. Quantos de nós, hein, Flávio? Você vai estar... Carol! Fala, Carol! Não, que eu sou da família de lá, então eu sou uma possível candidata, Flá. Alô, Carol. Beijo. Eu tenho um avô que era da Yerdenitz. Até ali o meu avô também era de som está no mute. Também, Vai ver que nós Nossa avó também era de lá. De Yerdenitz também? Nossa, gente. Será que a gente é parente? Vamos descobrir já. O meu avô... Da onde? Linda, você está com o microfone desligado. Linda. Fala o nome da cidade, Steph. Agora, Anitta, fala. Oi. Não era, Jó? Oi. Qual que é o nome? Você sumiu, mas o som apareceu. Tem um filme que apareceu uma vez no Festival, que já tem alguns anos, de um filme argentino dos judeus de Yerdenitz, que foram para a gente. Meu avô foi para lá. Que foram para o Barão Hirsch? Então. E aí foram para Buenos Aires, né? Eles saíram de Yerdenitz para... E aí tem um filme dessa origem, tem que achar, porque é muito bom o filme. Se você tiver, me manda, porque eu vi um que foi para as fazendas do Barão Hirsch, da cooperativa do Barão Hirsch. Não foi esse, não. Era um filme, até um pequeno,
passou num dos festivais de hebraica e eram os judeus e era iniciativa Argentina, né? Porque assim, a história do meu avô foi essa, a família foi para a Argentina, ficou no Rio e foi o único que ficou no Brasil, o resto foi para Buenos Aires. Então, vocês estão falando, tem vários aqui, a própria Ruth falou, né? Então... O que você estava falando, Carol? Não, o que o Flávio está falando é a colonização do Barão Ridge, que foram os judeus gauchos. Essa família é minha. Vem daí. E tem livros feitos, publicados. E aí eles se perderam na Argentina, foi isso? Nos perdemos. Ai, que coisa, caramba. Teve na Argentina, no Uruguai e 4 cidades no sul do Rio Grande do Sul. Está entrando. Erechim, Dois Irmãos e Isso. tal. Santa Maria. Isso aí. 4 irmãos. Flávio, vai ser bem legal. Opa, vamos preencher aqui, ó. Vamos. De onde é a sua família? Tem tecnologia aqui, hein? Tem. Deve ser coisa do Jorge Hochheimer. Ele é muito Oi, Manuel Davi, bem-vindo, tudo bem? Boa Tá tarde, só, enquanto pessoal. você não chegava, a gente estava aqui fazendo uma pesquisa para saber de onde é cada Força, hein? pessoa aqui da sala. Já vamos começar, só um minutinho. Que legal, desculpem aí o atraso, viu, pessoal? Jorginho, no meu caso, eu sou da Europa Ocidental. Então, deixa aqui, essa aqui já... tinha que ter outros não aí. Posso preencher, só para dar um alô, E o Não, Jan. É Portugal. Ok. Olha, gente, a maioria é da Bessarábia mesmo. Olha que coisa, isso. É o que está dando, Você tem que colocar Bessarábia, Rússia e Alemanha. Flávio, você vai ter que emitir muitas certidões de naturalização. Vou fechar, tá, Jorge? Vou fechar. Beleza. Nosso querido Manuel poder falar. Manuel, que bom que você está aqui. É um prazer. Obrigadão pelo convite. Você vai, Mar? Agora é com você, tá? Oi, Manuel, super bem-vindo. Bom, não sei se você já conhece a Sala, que é uma iniciativa que a gente fez para as pessoas se encontrarem, vamos dizer, do clube, tem vindo gente de todos os lugares, tem do Rio, já tem de Israel, enfim, super aberto. E a ideia é, com o nosso convidado especial, que hoje é você, conta um pouco da sua trajetória, fala um pouco de 10, 15 minutos, talvez um pouco mais, e aí passa a bola para as pessoas e vira um grande bate-papo. E a ideia é você contar um pouco para a gente, enfim, a tua vida aí de político, como é que é judeu na política, se tem lugar para judeu na política, enfim, tá contigo. Bom, obrigado, Gê. Obrigado a todos aí pela oportunidade, pelo convite. Agradecer especialmente a Silvia e ao Olívio, que fizeram contato comigo, me convidando. É realmente uma oportunidade muito legal. Eu que frequento a Hebraica desde que nasci e tive paralelamente uma vida em Tietê, cidade natal do meu pai. E foi em Tietê que eu acabei entrando na política, acabei me envolvendo partidariamente, sendo vereador, depois prefeito. Tive o privilégio de ser o primeiro prefeito judeu do estado de São Paulo, uma responsabilidade muito grande. E graças a Deus hoje posso participar ativamente da Hebraica, faço parte do Conselho da Hebraica, fui convidado pelo Avi Gelber a ser da mesa do Conselho e atualmente estou na iniciativa privada. Né? Eu estou hoje como responsável pelas relações institucionais e governamentais da Farmaconde, é uma rede de farmácias muito grande, que nós temos 230 lojas no estado de São Paulo, e eu sou responsável por fazer todo o relacionamento institucional, governamental, e fazer toda a parte de prospecção de novos negócios. Né? Então, estamos aí na experiência como vereador, como prefeito, como secretário municipal em Sorocaba, como até o Jorge foi lá me visitar, também trabalhando na Fiesp com o Paulo Scaff, eu inclusive fui o responsável por fazer aquele evento de Hanukkah na Paulista, alguns devem se lembrar. Fizemos também, colocamos a bandeira de Israel no aniversário de Israel em 2018. Depois acabei sendo candidato a deputado estadual. Infelizmente não tive muito êxito. Eu posso dizer a vocês que a eleição de 2018 para mim foi a minha grande decepção, a grande decepção da minha vida política, e talvez por isso hoje esteja na iniciativa privada.
né? Mas o momento político que nós vivemos hoje é um momento muito delicado, muito complicado, eu diria, né? Principalmente para pessoas que têm um certo discernimento, bom senso, que procuram um consenso, que procuram resultados que sejam equilibrados, né? A gente vê que, infelizmente, hoje nós vemos a era dos extremos, a era do radicalismo, e pessoas que procuram o diálogo, procuram estabelecer conexões, infelizmente não estão sendo muito benquistas na política. Então, talvez por isso eu acabei optando por vir para a iniciativa privada e estou aqui hoje. Graças a Deus, colaborando muito, conseguimos já ajudar bastante. Semana retrasada, nós fizemos um evento com 32 entidades da comunidade judaica, doamos equipamentos costais para desinfecção de sinagogas, para o NIBS, TENIAD, temos conseguido ajudar com álcool em gel, máscaras, doado bastante coisa para toda a nossa, não só para a nossa comunidade, para várias cidades, mas temos feito um trabalho muito legal aí, independente de estar na política ou não, temos conseguido ajudar bastante e procurado fazer o melhor sempre. Acho que é isso, pessoal. Vou falar muito. Conta um pouquinho para a gente, que eu acho que é bem curioso, né, que eu também não sei, a sua história em Tietê, como é que você virou prefeito em Tietê, o que te motivou e como é que foi esse processo. Tá? Eu também não sei bem, quer dizer, não sei essa história. Tá? Eu acho que é muito interessante isso de você ter sido prefeito. Obrigado, Stephanie. Realmente, na verdade, tudo começou quando eu comecei a faculdade de Relações Internacionais. Vi que a política externa era extremamente interessante, mas vi também que o meu negócio era política interna. Aí, nesse meio tempo, comecei a trabalhar como estagiário na Secretaria do Trabalho, depois fui ser assessor do vereador Paulo Frange, que é um vereador de São Paulo, e na Câmara Municipal de São Paulo eu vi que a política paulistana era uma política muito difícil, muito complexa e de pouco resultado. E Tietê é a terra natal do meu pai. Meu pai casou com a minha mãe, se converteu ao judaísmo, mas ele é nascido em Tietê, foi criado em Tietê até os 15 anos, veio para São Paulo para estudar, e eu sempre frequentei Tietê de final de semana, férias, sempre levei o nome de Tietê no Pérez, quem se lembra de mim quando criança, sempre era tudo, eu falava de Tietê, Tietê, então o pessoal eu acabei pegando esse amor pela cidade. E quando eu fui trabalhar na Câmara de São Paulo e vi que, infelizmente, o nível político, né, da capital era muito ruim e que, por mais que a gente tentasse fazer alguma coisa, havia muita dificuldade, eu vim ter uma oportunidade de poder fazer a diferença. Então, eu nunca tinha morado em Tietê, todos os dias, 7 dias por semana, digamos assim, mas resolvi um ano antes das eleições, fui morar em Tietê, viver e entender as demandas, as dificuldades da cidade, e aprendi bastante. Eu, com 13 anos, eu comecei como voluntário no Largo Aldameir. Na época eu era conhecido até como mascotinho das voluntárias do Largo Aldameir. E com 15 eu recebi um prêmio Voluntário Jovem do Ano Internacional do Voluntariado. E daí, devido a essa participação e tudo mais, eu fui convidado para ser coordenador do Voluntariado Jovem do Estado de São Paulo. E eu comecei a ver a importância da política. A importância da política para ser o instrumento que nós temos para mudar a sociedade em que nós vivemos. É muito fácil a gente reclamar, é muito fácil a gente apontar o dedo, questionar, mas não fazer efetivamente alguma coisa para colaborar. E como muito jovem, idealista, acabei vendo em Tietê uma oportunidade de entrar de cabeça na política. Em 2008, com 23 anos, eu fui candidato a vereador, fui eleito o vereador mais jovem e o segundo mais votado da história da cidade de Tietê. Tive 1.594 votos, com 23 anos, e fiz um trabalho muito focado em resultado, porque sempre existe aquela pecha de que vereador não faz nada se o prefeito não quiser fazer. E era muito cômodo, os vereadores ficavam muito acomodados com essa situação. E eu procurei fazer um trabalho para mostrar resultado, proatividade, apresentei inúmeros projetos de lei, consegui captar recursos estaduais, federais, através de emendas parlamentares, e montei um grupo político novo. Peguei amigos meus, pessoas que acreditam em mim, acreditavam ainda na época e estavam comigo na época, e
formamos alguns partidos que não existiam em Tietê ainda, e fui candidato a prefeito em 2012, com 27 anos, e me elegi, né? E como prefeito, posso dizer que eu fiz meu doutorado, porque a experiência de ser prefeito foi algo realmente inacreditável, né? Você ser responsável por cerca de 50 mil pessoas, não só a questão básica, como a gente acaba vendo, porque graças a Deus nós somos pessoas privilegiadas, nós precisamos muito pouco do poder público, né? Nós temos a Hebraica para ser o nosso centro de lazer e atividades, nós temos os colégios particulares, nós temos os hospitais particulares, mas as pessoas que vivem no interior, mesmo com um poder aquisitivo mais elevado, elas dependem muito do poder público, em todos os sentidos, desde lazer, opções de entretenimento, opções de eventos, até opções de educação. É muito difícil você ter uma boa escola particular no interior. Então, a população, é muito interessante você ver as escolas públicas do interior, você tem os mais variados níveis socioeconômicos representados, né? Então, é o que era a escola pública da capital antigamente, né? Na época da minha mãe, por exemplo, e acredito na época de alguns que estão participando aqui da live. Apesar da grande maioria ser muito jovem. Mas realmente uma experiência fantástica. Uma vez eu visitei a Hebraica, numa visita oficial como prefeito, e o Avi era o então presidente, e o Avi estava reclamando, falando, nossa, mas a receita da Hebraica está muito pequena para a despesa que nós temos, né? É a história de sempre, que todos nós sabemos da dificuldade. Aí eu brinquei com ele, falei, Avi, quantos postos de saúde você tem dentro da Hebraica? Ele falou, tem enfermaria. Eu falei, e quantas escolas públicas você tem? Ele falou, não, pública não tem nenhuma, tem a escola de educação infantil particular. Eu falei, quantos quilômetros de estrada rural você tem para conservar? Quantos quilômetros de asfalto você tem para manutenção? Quantos guardas municipais? Qual é a quantidade de folha de pagamento, o percentual de folha de pagamento que você tem? Então, assim, daí ele falou, olha, nunca mais eu vou reclamar, viu? Fica tranquilo que depois dessa, realmente, que você vê, a cidade como Tietê tem 408 quilômetros quadrados, tem 32 escolas públicas, um hospital, uma Santa Casa, 7 postos de saúde, 400 quilômetros de vias urbanas e 800 quilômetros de estrada rural. E nós temos, na época, nós tínhamos mais ou menos o mesmo orçamento que a Hebraica tem para administrar um quarteirão. Então, realmente, loucura, é uma loucura total. E aí você vê isso, a questão de você ter todo um desafio, que você tem uma carência muito grande da população em relação ao poder público, tanto de ajuda de custo para pagar desde bujão de gás até alimentação, cesta básica, conta de água e luz. Infelizmente, a classe política viciou a população mais carente a ter essa dependência. E você tem todas as burocracias que o poder público impõe, né? Então, você tem não que não seja necessário, ainda mais, infelizmente, se falando de Brasil, mas você vê que, infelizmente, o excesso de burocracia faz que por mais que você tenha boa vontade, por mais que você tenha viabilidade econômica, você seja impedido de resolver uma situação devido a tudo isso. Até comento com vocês uma curiosidade também. Eu, enquanto prefeito, eu saí com um único processo, né? Eu tenho amigos prefeitos que posso falar para vocês que são honestíssimos, gente de primeira qualidade, que eu fui prefeito 4 anos e que havia sido prefeito enquanto eu era vereador. Fomos prefeitos no segundo mandato dele e no meu primeiro mandato. E o cara foi prefeito de Laranjal Paulista, Heitor Camarim, um cara excepcional. O cara saiu com mais de 150 processos de ações movidas pelo Ministério Público. Eu saí com apenas uma. E explico para vocês o motivo, para vocês verem o tamanho do absurdo. A administração pública, ela pode ser regida por estatuto. Os funcionários podem ser estatutários. É um privilégio que a administração pública tem em detrimento da iniciativa privada. O estatuto permite que você regulamente a carga horária, todas as disciplinas sobre todos os assuntos pertinentes ao funcionalismo público. A cidade de Tietê, quando eu assumi a prefeitura, era a CLT.
Ou seja, os 1.340 funcionários públicos municipais eram seletistas. Só de precatório, de ação trabalhista, no meu primeiro ano de mandato, nós pagamos R$3 milhões. E sem contar as inúmeras ações de funcionários que tinham sido mandados embora, e por causa da estabilidade, eles entravam na justiça, a justiça mandava eles voltar, e não só voltar para o emprego, como receberem todos os salários que deveriam ter recebido com juros e correção. E aí eu fiz o Estatuto do Funcionalismo Público. Só que na lei de licitações, na 8666, existe uma desobrigação para que serviços técnicos você não precise fazer licitação, você possa fazer por dispensa de licitação, exatamente por ser uma atividade que exige uma especificação muito grande no assunto. E eu fiz por dispensa, por inexigibilidade, a contratação de um instituto para fazer o Estatuto do Funcionalismo Público. E foi feito um trabalho enorme durante mais de um ano inteiro. Fizemos uma comissão formada por funcionários públicos de todas as profissões que existem numa prefeitura. Então, professores, guardas municipais, garis, diretores de escola e assim sucessivamente. Eles fizeram o estatuto. Nós fizemos todo um processo de retaguarda, mas enquanto prefeito eu sempre dizia, eu passo, vocês ficam. É muito importante que o estatuto seja feito pelo funcionalismo público, para o funcionalismo público, mas com responsabilidade, né? Senão você acaba onerando demais a folha de pagamento. Fizemos um trabalho enorme. E você acha que você sentiu, assim, que você saiu satisfeito e tal, ou que faltou? Não, porque, então, né? o que aconteceu? Eu fiz um trabalho, o meu primeiro ano foi dedicado nesse trabalho. Para quê? Para poder pôr a prefeitura em ordem, implantar meritocracia, para poder melhorar o salário de funcionários que se destacassem, que tivessem uma quantidade menor de faltas, né? Porque você tem o absenteísmo, que é muito alto no funcionalismo público, que é o pessoal que falta e falta com justificativas bobas, em detrimento daqueles que trabalham, que fazem, que vão, que não faltam, e ganham a mesma coisa. Então, nós implantamos uma série de benefícios, desde 14º salário para o funcionário que não tivesse nenhuma falta justificada, e assim sucessivamente. Eu fui processado, estou sendo processado, porque eu fiz o processo de licitação por dispensa de licitação. Fiz a contratação, desculpe, por dispensa de licitação. Aí você pergunta, pô, e aí, valeu a pena? Valeu a pena eu me desgastar, doar 4 anos da minha vida, me dedicar dessa maneira para fazer o melhor, para resolver os problemas da cidade e sair ainda com uma ação que com certeza ainda vai levar anos para se resolver, porque eu estou defendendo, mas existem a partes contrárias, os meus opositores pagam advogados, inclusive, para tentar de qualquer jeito me prejudicar com essa ação. Então, assim, é só um exemplo que eu dou a vocês da minha frustração, digamos assim, enquanto pessoa que tentou participar da vida pública, que fez o seu melhor, que procurou seguir sempre os princípios judaicos, mas que, infelizmente, também sofreu as consequências. A gente sabe, todos aqui sabem, na campanha em 2018, eu virei alvo por pessoas que apoiavam outros candidatos que começavam, mas você vai votar no Manuel Davi? O Manuel Davi já foi prefeito e tem processo. Então, isso particularmente me deixou muito incomodado em participar da vida pública. Porque, na verdade, o que nós vimos na eleição de 2018 foi que quem tinha experiência não valia absolutamente nada, né? Então, realmente, nós vivemos uma inversão de valores hoje no Brasil. E é quase um sacerdócio, né, no final, porque se abre mão de coisa. Eu não diria um sacerdócio, mas eu acredito muito na vocação. Eu acho que, assim como você tem uma grande maioria de médicos que não são vocacionados, que acabam indo fazer a medicina por oportunismo ou por conveniência, a política você tem a mesma coisa. A grande maioria das pessoas não estão lá por vocação.
estão lá por conveniência ou por origem, né? Que nem prefeitos que são filhos de prefeitos, de deputados e assim sucessivamente. Você também tem muito cara que fez medicina porque era filho de médico, né? Agora, eu diria que, infelizmente, as pessoas que são realmente vocacionadas, e modéstia à parte eu me enquadro nesse cenário, acabam se desestimulando bastante, porque a gente não entra com nenhum outro objetivo senão querer fazer o bem, ajudar as pessoas que precisam, fazer políticas públicas sérias. É aquilo que eu sempre digo, a gente só muda a política mudando políticas públicas, tendo políticas públicas que tenham objetivos concretos, que tenham ações, que tenham resolutividade. E só que você só muda as políticas públicas mudando os políticos, né? E quando você muda os políticos para pior, é o que a gente está vendo, infelizmente, e cada vez mais nós temos aí cenário, não criticando ninguém em especial, mas a gente vê de um modo geral, né? Nem me referindo a executivo, eu falo focando principalmente no legislativo mesmo, quando você vê uma Assembleia Legislativa que eu particularmente ainda não consegui ver nada que a Assembleia fez de concreto em favor da população nesses últimos 2 anos. Você vê uma Câmara dos Deputados. Manuel, desculpa interromper, é ótimo, mas você pode, aqui nesse ambiente, criticar mesmo. Oi, doutor Rui. E está em casa. O Rui está dizendo que aqui você pode soltar, vai falar, está em casa. Tranquilo, porque não há nenhum problema. Você, eu vou perceber que você, num ambiente que você viveu, você era o mais técnico do político, você, prefeito. Você era uma pessoa que lutava Rui, seu som não está dando, Rui, não está dando para te ouvir, o seu som está muito ruim. Eu vou mudar para o celular, depois eu falo. Então, Anitta, aproveitando, você está com a mão levantada faz tempo? Está dando até microfonia, tá? Desliga o som, tá? Não é ele. Não é dele. Oi? Não é o Rui, hein? Não, Nossa, tá ruim, né? Anitta, pode falar. Fala, Anitta. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Tô ouvindo, sim, senhor. Então, olha, muito prazer. Eu conheço bastante a cidade de Tietê, acho uma graça aquela cidade, porque eu vou muito para Boituva, né? Então, sim. A gente já visitou muito. Mas eu, como na minha família tem políticos que já são mais ou menos de idade, mas eu percebo, porque a sogra da minha filha ela é super política, ela é secretária da Educação de Santo André. Ela é minha marreteirista. Então, eu acompanhei a vida deles o tempo todo. Eu gostaria de saber, eu não sei se você é casado ou não, mas eu gostaria de saber se a sua mulher participa da sua política também, se ela está com você sempre, ou se ela participa assim, intensamente junto com você. Eu tinha muito interesse em saber. Dona Anitta, eu conheço muito lá o Rancho dos Arcos, lá, o condomínio lá de Boituva. Imagino que é lá que a senhora vai. E eu sou muito amigo dos Bass, a Miriam Bass, o Hanan, filho da Miriam, estudou comigo no Pérez a vida inteira, a família Shapiro também, são muito amigos. Que a senhora está sem o áudio, tá sem o áudio. Não está ouvindo? Agora estou. Não está ouvindo? Então, a Miriam parece que já não está mais lá, os Shapiros estão sempre lá. Não, é uma coletividade lá, né? É um clube, né? O clube da coletividade, né? Então, eu fiz essa pergunta porque eu tenho interesse de saber, eu não sei se você é casado ou não. Eu sou casado, eu casei... Se ela te acompanha assim, intensamente, né? Na sua reunião. A minha esposa, eu não posso, ao contrário, só tenho a agradecer a Deus. Na verdade, nós começamos trabalhando juntos. Eu a contratei como minha advogada em 2012 para me ajudar na organização da minha pré-campanha de prefeito, organizar os vereadores e tudo mais. Ela era uma advogada nova, recém-formada, lá de Tietê mesmo. E daí eu fui eleito prefeito, convidei ela para trabalhar comigo na prefeitura. Trabalhava das 8 da manhã às 11, meia-noite todo dia. Então, acabamos nos envolvendo, né? Acabamos nos aproximando, começamos a namorar e acabamos casando. E ela ficou grávida, minha filha nasceu em 2014 também.
Ela foi uma pessoa que me ajudou muito, sempre que precisei. Ela, inclusive, é presidente de um dos partidos da minha base eleitoral lá de Tietê, do Cidadania. Mas ela não se envolve em política participando ativamente. Ela não tem nenhuma intenção em ser candidata. É uma vocação minha que ela apoia. Assim como eu tenho vários amigos meus que se dispuseram em ser presidente de partido, que foram secretários municipais junto comigo no meu governo, chegaram até, inclusive, ser candidatos e foram eleitos vereadores, mas admitem que não são vocacionados. Fizeram isso porque acreditaram em mim, acreditaram no meu projeto e trabalharam para a gente construir isso juntos, entendeu? Mas a minha esposa e meus filhos, agora, o apelido da minha filha, Ana Frida, lá em Tietê, é prefeitinha. Prefeitinha. Ela... Não, deixa eu perguntar uma coisa. E o fato, assim, de ser judeu, você chegou a sofrer algum preconceito? Teve em algum momento que isso pesou favorável ou negativamente? Ou, em geral, que você sabe por aí que isso acontece? Eu sofri isso muito na campanha, posso dizer. Na campanha em 2012, principalmente, o fato de os meus adversários todos serem católicos. A cidade de Tietê é uma cidade muito católica, muito tradicional no catolicismo. Tem seminário, inclusive, redentorista e tudo mais. E então os meus adversários falavam sempre que se eu fosse eleito prefeito, eu ia fechar as igrejas, eu ia acabar com as festas religiosas da cidade. Tietê tem uma festa muito tradicional de São Benedito, tem a festa do Divino, tem inúmeras festas, tem quermesse todo final de semana, cada final de semana é num bairro. Então falavam que eu ia acabar com tudo, que eu ia mandar destruir todas as imagens de santos que tinham expostas na cidade. Então eu provei na prática que era mentira. Hoje, inclusive, depois que eu deixei de ser prefeito, todos os padres falam que sentem saudade do meu governo. Porque eu, como tinha uma questão mais forte, que eu precisava mostrar para eles que não tinha nenhum problema de um judeu ser prefeito, eu dei todo o apoio que eles precisaram, muito além do que já meus antecessores davam. E o meu sucessor, que vai na missa todo domingo e está sempre pregando as palavras deles enquanto cristãos e tudo mais, é hoje um dos caras mais rejeitados da história da política tietêense. Porque simplesmente ele não ajudou ninguém, parou com tudo, não atende ninguém, é um delegado de polícia aposentado, não é muito aberto ao diálogo. E então a gente vê. Mas assim, em relação ao fato de ser judeu, eu nunca dei brecha também, porque eu sempre fui muito participativo. Mesmo sendo de outra fé, eu sempre prestigiei muito tanto a comunidade católica quanto a evangélica. Então, eles viram que não tinha por que mistificar qualquer tipo de diferença. Né? Hoje mesmo, aqui em São José dos Campos, como eu estava dizendo, estou aqui na Farmaconde, e o proprietário da rede, o Manuel Conde, é um amigo muito querido, uma pessoa que me convidou para vir trabalhar com ele. E ele, apesar de não ser judeu, ele tem um carinho enorme pela comunidade judaica, é muito amigo do Daniel Bialski, inclusive. E eu tenho aproximado alguns amigos. E hoje nós tivemos o rabino Pessah Kaufman almoçando conosco aqui. E o Pessah, coincidentemente, chegou o Khaled, que é um amigo também do Manuel, que é muçulmano, e que sentou à mesa e almoçamos todos juntos. Né? E eu falei, olha, você vê o que é o Brasil, né? A maravilha que é o Brasil. Nós aqui irmanados, e é exatamente isso que nós somos. Né? Abrão é o patriarca de todos nós. Né? Os muçulmanos têm a descendência de Ismael, mas Abrão era pai de Ismael, assim como era pai de Isaac. Então, eu acredito que essa questão de preconceitos que possam haver e tudo mais, eles acontecem por pura falta de conhecimento, por falta de... Ignorância, né, normalmente. Na verdade, assim, nós, judeus, somos um povo que, por termos sofrido muito perseguições, termos sofrido muito com inúmeros os momentos da história da humanidade onde os judeus viraram um bode expiatório. E então nós procuramos fazer sempre o melhor. Em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, nós procuramos fazer o melhor. E, infelizmente, isso incomoda muito aqueles que não gostam muito de fazer.
né? E aí, a forma como eles têm para se referir a nós é o judeuzinho, né? E o preconceito nasce justamente nesse momento. Mas não que haja algo contra a fé judaica, contra a origem judaica. É contra o estilo que nós somos, de pessoas proativas, trabalhadoras, destemidas e, principalmente, pessoas unidas em torno da fé em Deus, tendo sempre Ele como referência. Eu quero até fazer uma ressalva, que inúmeros conhecidos, amigos queridos, e Dona Célia, Burdi também, uma pessoa que conhece minha família há décadas, mas estou vendo minha tia Sara Kuhn também. Tia Sara, uma alegria ver a senhora aqui com a gente. Tia Sara é a prima irmã da minha mãe, filha da minha querida tia Ida. Muito bom ver a senhora aqui, viu, tia Ida? Eu estou vendo a senhora, estou vendo minha mãe aqui também. Tá sem o áudio. Manuel, tem mais uma pergunta sobre que a gente falou de preconceito contra o judaísmo e um outro preconceito com a idade, né? Porque você foi prefeito muito, muito jovem. Para mim, o mais surpreendente é isso, né? De conseguir a prefeitura muito jovem. Como é que foi isso? Não conseguir esse... Para mim é um feito total, né? Então, você também sofreu esse... Quer dizer, você não... eu entendo que você não sofreu preconceito pela idade, né? Na verdade, a política ela é feita de oportunidades, né? Você tem que saber aproveitar as oportunidades que surgem. Eu digo sempre que, infelizmente, às vezes as pessoas têm medo de tomar uma decisão ou de buscar um horizonte mais adiante. Só que eu acho que se tem uma coisa que você não pode ter quando você se envolve com a vida pública, é medo, né? Porque, infelizmente, a pressão é muito grande, existe uma série de situações que não permitem que você tenha medo. Você tem que ser alguém destemido de verdade. E apesar de ter uma idade muito jovem, eu consegui mostrar que a minha proatividade, a minha vontade de fazer diferente, de fazer bem feito, de ter uma política séria, voltada para o interesse público. Eu sempre disse que sempre que pudesse faria um governo técnico, com pessoas capacitadas, com formação adequada para ocuparem as áreas que ocupassem e cumprir isso. Fiz a prática em Tietê, foi exatamente isso. Tanto é que não tive medo de mudar. Diversas vezes que nomeava secretários municipais e que via que, infelizmente, o secretário não correspondia com o que eu gostaria que fosse feito, eu mudava, né? Com todo respeito, com toda educação, mas eu falava, olha, infelizmente nós vamos precisar alterar. Agora, eu acho que exatamente por esse perfil que me fez com que as pessoas acreditassem no meu projeto e que eu tivesse sido eleito prefeito. E não fui reeleito por uma circunstância de momento, né? Em 2016, eu tive vários problemas pessoais. Minha mãe, inclusive, faleceu em março de 2016. Meu pai ficou muito doente depois disso. Eu fiquei com meu pai mais de 2 meses internado. A crise econômica, existia uma campanha em Tietê do Já Ganhou muito forte para a minha reeleição. Até por isso fui candidato, porque todas as pesquisas apontavam que eu seria reeleito com muita tranquilidade, mas naquele momento estava muito desgostoso para continuar, estava muito exaurido mesmo, muito cansado com toda a situação que passei. Sou filho único, todos aqui que são filhos únicos sabem o quanto é difícil perder uma mãe, e ainda uma mãe jovem. Minha mãe faleceu com 62 anos de câncer. Então, realmente foi um momento muito difícil para mim. E aí a reeleição não aconteceu, né, por essas circunstâncias de não poder ter feito a campanha que eu gostaria, ter demonstrado. Só que eu vejo que, infelizmente, tudo que eu fiz, tudo que eu plantei enquanto prefeito, o meu sucessor pôs a perder. E hoje eu olho para trás e vejo tantas oportunidades, tantas coisas boas que eram para ter acontecido em Tietê e que deixaram de acontecer exatamente por essa descontinuidade de governo. Então, meu sucessor tem mais de 60 anos. Então, a gente vê que, na verdade, a minha atuação mais fortaleceu o papel do jovem e a importância do jovem na política
do que qualquer outra coisa. Você falou o negócio do jovem, e o clube é lotado de jovens, a gente tem um movimento juvenil no clube. Como é que a gente faz para estimular, engajar essa molecada para entrar para a política, serem bons políticos? Porque, em geral, você é um caso à parte, porque as pessoas têm um certo preconceito em relação à política, aos políticos, né, por conta das histórias que a gente sabe de corrupção. Como é que a gente faz para levar? Porque a gente tem que ter, no futuro, bons políticos e eles estão nas nossas casas. Qual a tua dica aí? Como é que você faz para engajar esses jovens do clube? Uma vez, eu participei daquele programa Altas Horas do Serginho Groisman e estava aquele José Genuíno, do PT, e eu fiz uma pergunta para ele. Eu fiz exatamente essa pergunta que você me fez. Eu falei para ele, deputado, o senhor está contando sua história, o senhor foi guerrilheiro, o senhor lutou contra a ditadura, e o senhor se motivou para a política por isso. O que o senhor diria para um jovem, na época eu tinha 17 anos, um jovem que não tem estímulo nenhum a entrar na política, mesmo porque nós vivemos na democracia. Então, a democracia não seria motivo de eu me candidatar, que ela já é uma realidade. Vendo o cenário que nós vemos, a classe política desacreditada como nós vemos, com tantos maus exemplos, o que o senhor acha que poderia ser pertinente para que a gente pudesse se agarrar e ter o ideal, levar os jovens para a política? Ele não soube responder. Ele enrolou e não respondeu absolutamente nada. O que eu disse? Que daí o Serginho Groisman me deu a tréplica. Eu falei, olha, eu particularmente gosto muito de política. E eu gosto de política porque eu venho do terceiro setor, venho do trabalho voluntário. E eu vejo que o trabalho social, o terceiro setor, é espetacular, mas ele é muito bom principalmente para quem pratica a ação. Para quem recebe, ele é paliativo, né? Infelizmente, nós vemos muita gente praticando voluntariado, mas nós vemos que cada vez mais pessoas precisam do assistencialismo, precisam da ajuda, precisam de apoio para poderem existir, para poderem ter um mínimo de dignidade. E o que eu posso dizer para vocês é que eu acho que é exatamente isso que nós temos que despertar no jovem, mostrar que é através da política que nós vamos conseguir mudar efetivamente esse cenário. Só que só vamos mudar esse cenário com políticos sérios, políticos vocacionados. Só que, infelizmente, a gente está vendo que cada vez mais os políticos vocacionados e sérios estão sendo desestimulados aí para a política. E, paralelamente, nós vemos que a quantidade de oportunistas e pessoas e paraquedistas, até fazendo uma homenagem aí para a dona Anitta de Boituva, né, que é terra do paraquedismo, mas a quantidade de paraquedistas que nós temos na política é impressionante. E as pessoas acham melhor votar. Eu digo para vocês, eu tinha cadastrado, eu tinha 8.000 pessoas que estavam pedindo voto para mim, me ajudando a ser eleito deputado estadual. Era a minha meta ser eleito deputado estadual por vários motivos. Primeiro, porque seria o meu próximo degrau. Já tinha sido vereador, prefeito, próximo passo seria deputado estadual. Segundo, porque eu via que existem várias políticas públicas estaduais que ninguém defende, né? Inúmeros assuntos estaduais que são de extrema importância e que ninguém aborda. E terceiro, eu queria poder ser um deputado para poder mostrar o meu valor enquanto deputado, já havia aprovado enquanto vereador e prefeito, então queria mostrar meu valor enquanto deputado. Trabalhei incansavelmente, fiz um trabalho em 120 cidades diferentes, apoios de prefeitos, vereadores, empresários, lideranças locais, amigos de infância, amigos que eu conheci ao longo da minha caminhada. E o que eu vi? Que as pessoas não conseguiram multiplicar, porque elas pediam voto para mim, a primeira coisa que elas perguntavam, qual o partido dele? Ele é do PSD. E quem é PSD? É o Kassab. Então eu não voto. O Kassab eu não gosto. Segundo cenário. Quem ele apoia para presidente? Quem é o candidato a presidente dele? É o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin não dá. Então já excluía. Ninguém pegava o meu currículo, pegava a minha história, a minha biografia para fazer isso. Eram simplesmente perguntas superficiais. Terceiro cenário. Ele é do Partido Novo.
Não, ele não é do Novo. Isso eu sofri muito na comunidade judaica, principalmente. Ah, mas eu quero votar no Novo. Eu falei, mas vota no Manuel Davi, pô. O cara foi o primeiro prefeito judeu do estado. Nós não temos um deputado estadual desde 2002. O último foi o Walter Feldman, que em 2002 se elegeu deputado federal. Desde então, nós ficamos sem ninguém na Assembleia. Ah, não, mas eu só voto se for do Novo. Quarto, ele é do Bolsonaro? Não, não é do Bolsonaro. Ah, então eu não voto. Eu só voto na chapa do Bolsonaro. E quinto e pior, ao meu ver, o motivo que mais me deixou desestimulado em continuar na vida pública. Ah, ele é novinho, né? Mas ele já foi alguma coisa? Pô, já foi vereador, já foi prefeito, fez um ótimo trabalho na cidade dele. Ah, então eu não voto, porque eu só voto em gente nova. Então, aí você fala, por um lado é bom, porque você motiva pessoas novas a entrarem na vida pública. Mas, ao mesmo tempo, você motiva as pessoas que não são mais novas, como no meu caso, novas em experiência, mas que são vocacionados a continuar. Porque, a partir do momento que você já tem o currículo, digamos assim, já tem outras experiências, você está desqualificado a seguir adiante. Então, é muito complicado, muito difícil. Manuel Davi? Manuel Davi? Oi, dona Celinha. Como vai, meu amigo? Que saudades! Tudo bem, a senhora, tudo bem? Tudo bem. Escuta, você falou que está na iniciativa privada. Você tem ser candidato a algum outro cargo político aí para frente? A curto e médio prazo, eu posso afirmar para a senhora que não. Eu agora estou com outro propósito, eu estou muito voltado para a minha família, para os meus filhos, para minha esposa, para o meu pai. Eu acho que eu já doei aí 12 anos da minha vida na vida pública e eu acho que eu talvez tenha tido muitas decepções que me levam agora a pensar um pouquinho na minha família. Quem sabe futuramente, né, num futuro um pouco mais distante, a minha vocação volte a florir aí novamente, né, para a política, mas nesse momento eu digo para a senhora, sem medo de errar, que eu pretendo ter uns anos de sossego. Tá fechado o microfone, dona Célia. Posso falar? Você está em Tietê ou está aqui em São Paulo, morando? A Carol e as crianças estão em São Paulo. As crianças estão estudando no Rena, no Colégio Renascença. Opa! E eu estou trabalhando em São José, a sede da empresa para a qual eu trabalho é em São José dos Campos. E eu fico indo e voltando. Mas devido à pandemia, como as aulas estão suspensas desde março, a Carol e as crianças estão ficando em Tietê. Né? Porque lá é muito mais tranquilo, mais gostoso para ficar do que ficar no apartamento fechado. Tá bom. Um beijo grande para você, meu amigo. Um beijo, dona Celinha. Manuel Davi, a gente tem duas perguntas aqui no chat, mas eu vou dar para a dona Rebeca falar e depois eu faço as perguntas do Rubens e do Jack, ok? Está dando para ouvir minha voz? Claro, dona Rebeca. Como é que vai a senhora? Eu sou testemunha de que o Manuel Davi é um jovem batalhador, muito conhecedor, e ele tem se dado muito dentro da política e dentro da coletividade. Como ele acabou de falar que ele está um pouco fora agora da política, eu proponho que ele seja um grande líder dentro da coletividade, porque ele realmente é muito honesto, muito transparente, um jovem que tem inteligência, que tem garra, que tem vontade de se dar, e isso é uma característica que a gente não encontra muito. E individualmente, ele é amigo do meu filho Sérgio, que hoje não pode estar presente, e o Sérgio sempre fala muito do Manuel Davi. E o pouco que eu conheci do Manuel Davi, eu tenho uma admiração enorme. Ele realmente, tudo aquilo que ele acabou de falar, da família, da mãe, ele foi um filho extremoso, ele é um cara transparente, muito verdadeiro, o que ele falou é real, ele não está pedindo aplausos, ele tem uma generosidade muito grande, ele se dá
E o fato de ele ser um judeu, ele tem que ser aproveitado, sim, dentro da nossa coletividade e bastante. Para mim, você já é meu convidado e um candidato a alguma coisa dentro da nossa sociedade maior. Muito obrigado, né, Rebeca? Eu fico muito lisonjeado com as palavras. Receba meu carinho. Pode deixar, muito obrigado. O Sérgio é um amigo muito querido, que eu chamo carinhosamente de primo, por causa da tia Sara, do tio Samuel Korn, que a senhora é cunhado. Então eu chamo ele de primo de afinidade, mas é como se fosse primo mesmo. É verdade, tá certo. Vou fazer a pergunta mas do relacionamento com você não tem nada a ver, é relacionamento por admiração mesmo, não por familiaridade, mas como pessoa. Muito obrigado. Manuel Davi, o Rubens colocou aqui no chat. Manuel, como você enxerga a política do ódio, este conflito extrema-direita e extrema-esquerda que cresce muito rápido também no Brasil? Eu, particularmente, estou muito desmotivado com esse cenário. Eu posso dizer a vocês que foi não só a minha não eleição, mas principalmente o momento que nós estamos vivendo, que me leva a tomar essa decisão de não querer participar, pelo menos a curto e médio prazo, da vida pública. Esse radicalismo que nós vivemos, seja da esquerda ou da direita, eu acho que é muito maléfico, é muito prejudicial à sociedade como um todo, né? Os extremos, tudo que é demais faz mal, né? Se a gente come demais, a gente passa mal. Se a gente bebe demais, a gente passa mal. E eu acho que se a gente defende com tanto afinco assim uma ideia ou um lado, a gente acaba também fazendo alguma coisa ruim. É o que eu estava dizendo logo no começo. Eu acho que pessoas que tenham bom senso, que tenham discernimento, estão muito fora do mercado, né? Não estão tendo espaço nesse momento. Hoje nós vivemos a era do radicalismo, e não é modo de dizer, não, é a realidade. Hoje a gente vê que pessoas que tenham posturas e ideias de extremos são aquelas que se destacam, aquelas que têm espaço na mídia, aquelas que conseguem desenvolver uma projeção. E eu acho que nós estamos caminhando para um problema muito sério de ódio. Eu ouvi uma frase em 2018 sobre o Bolsonaro, que falava o seguinte: eu não voto no Bolsonaro, não eu, uma pessoa falou para mim, eu não voto no Bolsonaro porque ele desperta o que há de pior nas pessoas. As pessoas se sentem motivadas a despertar a toda a ira, toda a raiva, todo o ódio que elas têm dentro de si e que até então tinham um certo controle sobre isso. Não que o PT tenha alguma benfeitoria, alguma melhoria em detrimento disso. Eu acho que o Lula ele consegue provar para todos que ele realmente não poderia continuar mais, nem ele, nem seu grupo político poderia seguir adiante. E eu acho que todos nós temos defeitos, também temos qualidades, mas eu vejo que realmente esse momento de radicalismo, de ódio, de dedo na cara, é um momento em que as pessoas de bem se sentem acuadas e não estão querendo muito dar a cara a tapa e fazer a diferença, pelo menos explicitamente. Manuel, tem uma pergunta do Jack. Vários estudos no Brasil, nos Estados Unidos e na União Europeia mostraram essa semana que o povo já não tem confiança em nenhum governo. Estão longe da nossa realidade, deixem que o deputado já não representam o povo, mas sim os lobbies, quer dizer, os lobbies é que estão tendo voz, e a TV e o rádio não convencem. Seria ok voltar aos comícios onde o eleitor fala com e não para o povo? Eu tenho Quer dizer, o candidato, pensado... né, ele fala com e não para.
na verdade, a era da tecnologia, das redes sociais, da comunicação, fez com que a legitimidade do público, dos representantes da população, ficasse muito reduzida. Porque, na verdade, hoje qualquer um tem voz. Qualquer um pode se manifestar, pode dizer. Se nós formos pensar enquanto sociedade, enquanto evolução da democracia, realmente a representatividade hoje é uma coisa muito questionável. Porque, você vê, eu atrasei um pouquinho e vocês fizeram uma enquete para ver a origem de cada um, de que país que veio, a sua família ou a si próprios. Por que não políticas públicas possam ser decididas da mesma maneira? Por que nós temos que confiar o nosso voto a alguém que nós nunca vimos e aquela pessoa durante 4 anos ter a nossa procuração para decidir por nós o que vai ser feito em detrimento de outras decisões? Quantos aqui votariam a favor da construção dos hospitais de campanha, que estão sendo extremamente mal aproveitados e que foram uma quantidade absurda de dinheiro público que foi dispendiado, claro, no momento de pandemia, no momento de alarde, onde todo mundo estava extremamente assustado com as consequências que o coronavírus poderia trazer, mas hoje, vendo tudo o que aconteceu e o uso que houveram desses hospitais de campanha e o retorno que esses hospitais terão agora, que praticamente foram todos descartáveis, será que se nós votaríamos a favor da construção desses hospitais de campanha? Então, nesse momento, eu acho que nós vivemos uma crise muito grande de existencial em relação a essa representatividade democrática. Logo que o WhatsApp surgiu, era muito comum a gente ver uma mensagem que mandavam assim: agora a gente não precisa mais dos políticos, é só criar um grupo no WhatsApp que a gente decide tudo junto. Se a gente for pensar, os condomínios residenciais, hoje eu sou síndico do meu prédio, mal cheguei em São Paulo, já fui eleito síndico. E é muito curioso. Vocação, porque não tem como escapar. Eu tenho cara de que gosta de levar fumo. Então, o pessoal vê, tem um para levar o fumo ali. A gente brinca lá em Tietê, que Tietê é terra do doce e fumo. O povo chega comendo doce e sai levando fumo. E eu, como bom tieteense, acabei incorporando essa ideia. Mas eu acho que hoje um grupo do WhatsApp você consegue ter uma facilidade de tomada de decisões num condomínio, né, em especial, é impressionante. Então, claro que não há comparação, um prédio com uma cidade, ou com um estado, ou um país. Mas eu acho que nós vamos viver aí uma transformação muito grande, ainda mais posterior a essa pandemia, onde nós vamos aí repensar algumas questões que estão aí presentes no nosso dia a dia há muito tempo. O Jack fez mais uma pergunta, mas eu queria que ele fizesse abrindo aqui para a gente, que senão parece chat, né? Que a gente fica lendo a pergunta das pessoas, enquanto que aqui é mais para as pessoas se encontrarem. Jack, não quer fazer tua pergunta aqui? Não sei se estão me ouvindo. Consegue ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Antes de mais nada, Manuel, parabéns. Você está fazendo um trabalho fenomenal. E se eu tivesse um filho, eu queria ter um filho como tu. Obrigado, Silvia. Fico muito lisonjeado. Em segundo lugar, eu tenho muita experiência de trabalho eleitoral e trabalho político, sobretudo fora do Brasil, porque eu moro fora do Brasil há muitos anos. E uma das coisas que eu aprendi é que quando nós fazíamos campanha eleitoral falando com aqueles que vinham aos encontros, nós enriquecíamos o programa de governo e, ao mesmo tempo, nós ajustávamos o programa de governo para as diversas regiões do país. Uma outra coisa que eu refleti é que a Islândia é considerado o país onde o povo está mais satisfeito com o governo, e uma das razões é que eles têm, com frequência, plebiscitos através da internet, em que cada pessoa tem uma senha
vai ao terminal de banco para meter o seu cartão e aí poder votar, e tem, em geral, 5, 6, 7 alternativas que a pessoa escolhe. E aí o povo sente que o governo ouve o povo através de eleições democráticas específicas para perguntas cruciais, como, por exemplo, o orçamento do Estado. E a minha pergunta é, já que o Brasil tem um dos sistemas mais avançados do mundo para a urna digital, tecnicamente não poderíamos fazer com que o governo, se tivéssemos um governo realmente democrático, independente de partido que eu estou falando, pudesse consultar com mais frequência o povo, seja a nível estadual, seja a nível federal? Algum empecilho jurídico ou constitucional sobre isso? E o que é a tua opinião? Para finalizar, olha, se você se candidatar, eu estou aqui para te ajudar na candidatura e no trabalho eleitoral, hein, garoto? Você vai longe. Ó, já arrumou um cabo eleitoral aí. Ó, Jack, obrigado pela pergunta. E aí, Davi? Manuel Davi? Manuel sumiu. Ele está aqui, mas não está aqui. Está sem som. Mas a câmera fechou agora. A câmera fechou. Motivo. Bom. Bom. Tá boa a pergunta. Foi excelente. Acabando também o nosso tempo. Vamos ver se o Manuel consegue voltar para responder. Agora acho que ele saiu e vai voltar. Não, dá para ficar horas no papo, né? Passou rápido. Então... Foi rápido. A verdade é que esse assunto rende, né? Vamos ver se ele volta. Depois tem só mais uma pergunta aqui do Alan e aí a gente encerra. Tá. E Silvinha, enquanto o Manuel está voltando, não quer contar da próxima, de quinta-feira, de novo? Quinta-feira, a gente vai receber o Peter Kaufmann. Ele vai dar uma aula sobre Frank Sinatra para a gente. E é um assunto que todo mundo adora. Então, espero vocês aqui na quinta-feira. E divulguem para os amigos. E a gente se encontra, vai ser uma tarde bem gostosa. Uma tarde musical, muito bom. Isso, e complementando, provavelmente nosso presidente vai estar aqui também, tá? O presidente Daniel Bialski, para contar sobre a abertura do clube. Então, tem grandes chances dele estar aqui com a gente na quinta-feira. Então, vão saber pela voz dele, né, o que vai ser feito. Agora, só, Jack, aproveitando que ele não está, isso que você comentou de fazer das pessoas enquetes o tempo inteiro, eu fico arrumando para a cabeça, né? Então, no meu bairro, eu acabei montando a associação de moradores e não dá para ser síndico do bairro, né? Assim, de tocar bairro. E aí, acabei fazendo isso. Tudo que as pessoas, de alguma maneira, criticavam, falavam, não é assim, não sei o quê, era enquete. Então, de forma super democrática, podia ter 3 votos sem maioria, levou. Então, vou te dizer que funciona super bem isso aí. Manuel, cadê? Acho que Você está me escutando? Está me escutando, Jorge? Vocês falavam que ele era adido da Moldávia, não sei, negócio de passaporte, antes de começar? Então, o Flávio. O Flávio. Flávio. Até acordou. O Flávio vem dia 9. Aí eu me interessei. Porque, na verdade, meu pai veio da Romania, né? Então... Quem está perguntando alguma coisa para mim? A Eva, sou eu. Cadê a Eva? Oi, Eva. Tudo bem? Então, meu pai veio da Romania, nasceu na România, né? Mas ele já faleceu, tudo. E você diz que você faz o reconhecimento porque é Europa, né? Passaporte europeu, é isso? Seria esse o caso ou não? Não seria isso. Eu sou cônsul, primeiro eu sou cônsul honorário, não sou cônsul diplomático. Entendi. Depois, todo mundo que veio da Bessarábia para o Brasil veio com passaporte rumeno.
quem nasceu na Moldávia tem direito a pedir passaporte romeno. Mas se teu pai veio da România, não da Bessarabia, ele também tem direito a pedir passaporte romeno diretamente no consulado da România, que um fica no Rio de Janeiro e o outro fica em Brasília. Não, ele inclusive se naturalizou brasileiro, que ele veio Isso não jovem, tem problema. mas ele já faleceu, não está aqui. Você pode pedir com uma certidão de nascimento dele que você dá início no processo. Muito bacana, muito bacana. Manuel eu não voltou. sabia disso, não. Manuel, você chegou a ouvir a pergunta do Jack? Não. Cheguei, ouvi inteirinha. Oh, beleza. Ótimo. Desculpem, meu celular está com problema com a bateria dele consome impressionantemente. Eu esqueci de pôr no carregador, fiquei zanzando pelo escritório e atrapalhou. Então, você vê aqui, é o que eu estava falando, eu acho que é uma questão de evolução de sociedade. Eu acho que é uma questão que, devido à facilidade que nós temos hoje, com a comunicação muito mais próxima de todos, fica um pouco sem muito contexto você ter um representante, né? Então, eu acredito que a democracia... Agora, infelizmente, nós não podemos dizer que nós podemos ser comparados com um país de primeiro mundo, né? Nós hoje somos muito mais um país de terceiro mundo do que de primeiro. O Brasil tem índices terríveis, né? A cidade de São Paulo é uma realidade, o estado de São Paulo é uma segunda realidade, e o resto do Brasil, principalmente o Norte e Nordeste, é uma outra realidade muito diferente, né? Nós não temos a cultura, a educação suficiente. A própria escolha dos políticos demonstra isso, onde nós vemos as pessoas votando por interesses imediatos. Então, a pessoa troca o voto por uma cesta básica, ou troca o voto por um benefício... É o que a gente fala, o que mata a sede é o último copo d'água. Você acaba ajudando, mas chega na época da eleição, surgem esses sujeitos que tiram um monte de dinheiro, sabe Deus de onde, a gente sabe, para ficar fazendo favor em troca de voto. Então, infelizmente, enquanto o Brasil não tiver educação e maturidade suficiente para poder mudar essa história, nós vamos acabar ficando refém dessa democracia que vivemos hoje. Eu espero de coração que nós possamos contribuir para que isso mude. O que a gente vê, assim, eu particularmente acreditava no presidente Bolsonaro ser realmente um divisor de águas, alguém que fosse fazer uma diferença muito grande. Mas quando a gente vê que os ministros de educação dele estão muito mais preocupados em questões de ideologia, em questões de discussões supérfluas do que a própria educação da população, a gente se preocupa um pouco, porque a gente fala, divisor de águas, mas para quem? Né? Para quê? E a gente vê, por exemplo, eu tive na Coreia em 2016, até eu brinquei com o pessoal da Coreia, que a Coreia do Sul é a Israel do Oriente, porque é um país extremamente pequeno, que 50 anos atrás era praticamente um deserto, um campo de arroz, porque a área de lá é toda alagável. Eles têm inimigos por todos os lados, então Coreia do Norte, China e outros ali países que comungam da mesma política da Coreia do Norte e China, e eles conseguiram em 50 anos mudar a história deles de uma maneira extremamente eficiente, usando a educação, dando educação de qualidade para a população, para que as pessoas pudessem aprender e pudessem se tornar. O número de engenheiros por 1.000 habitantes, o Jorge sabe bem o que eu estou falando, é o que faz um país ter uma magnitude na área de avanços tecnológicos, de melhorias estruturais e tudo mais. A Coreia, há 40 anos atrás, Coreia do Sul, tinha menos engenheiros por 1.000 habitantes que o Brasil. Hoje ela tem 8 vezes mais que o Brasil. E por quê? Porque foi dada a oportunidade de educação. Então, eu acredito que nós vamos mudar isso quando houver a universalização da educação, e não apenas da educação superior. Eu acho que nós precisamos mudar a educação na base. A educação no ensino infantil e fundamental precisa ter uma atenção muito especial,
Mas aí entra a questão que eu estava comentando com vocês das minhas decepções particulares. Vocês verem, quando eu entrei em Tietê, coloquei o sistema SESI de ensino. Colocamos o sistema SESI para toda a rede pública, da educação infantil até oitavo ano, nono ano, né? Oitava série ensino fundamental. Durante 4 anos, nós tivemos avanços enormes nas melhorias dos indicadores externos, né? Com IDEB, Fundeb e tudo mais. O meu sucessor ganhou a eleição, ele ganhou o voto dos professores de Tietê, da República, que são mais de 800 pessoas, prometendo que se ele fosse eleito, ele ia tirar o sistema SESI de ensino, porque o sistema SESI dava muito trabalho para os professores. Os professores tinham que preparar a aula, tinham que aprender as matérias para poder ensinar. E o livro que normalmente os sistemas de ensino vêm é aquele sistema básico, né? O livro do professor que vem com as respostas e o livro do aluno que vem com os espaços em branco. É muito fácil ser professor nesse sentido. Até eu estou vendo a Moralzira aí, a irmã da Mora Ruth, que foi minha morada também no Pérez. O Alan, que estudou comigo no Pérez a vida toda também, né? Alan, tem uma pergunta final para te fazer. Então é isso, pessoal. Eu acho que essa é a posição. Alan, segue sua pergunta e aí a gente encerra, porque a gente já está chegando no finzinho, né? Isso. Cumprimentar o meu amigo Manuel, que faz tempo que eu não vejo, mandar um abraço, parabenizar aí pelas brilhantes respostas e comentários que estão do que está sendo falado, que eu estou concordando plenamente. E eu queria perguntar, para terminar, sobre o Luciano Huck. Se você acha o que você acha da candidatura dele a presidente? Você acha que é um bom nome, que tem chance, pode ser que venha nos representar enquanto comunidade judaica positivamente? Eu particularmente, Alan, eu estou um pouco receoso com esses perfis. Eu não conheço o Luciano Huck pessoalmente para poder afirmar com convicção, mas eu acho que a política, assim como qualquer outra profissão, ela deveria exigir um pouquinho mais de experiência. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que para você ser um bom prefeito, obrigatoriamente você precisa passar pela Câmara Municipal para entender como funciona o processo legislativo, entender como funciona todo o processo político. Para você poder ser um bom governador, se você não tiver passado ou pela Assembleia Legislativa ou tiver sido um prefeito, dificilmente você vai conseguir fazer o presidente da República. Eu diria a mesma coisa. Eu acho que a Dilma foi a catástrofe que foi exatamente por não ter tido qualquer noção do que era ser um mandatário de cargo eletivo. Eu acho que o Bolsonaro provou que realmente ele é louco, completamente fora da casinha, porque é um sujeito que conseguiu ser deputado federal por quase 10 mandatos e ainda ter o comportamento que tem, da falta de diálogo, falta de qualquer um que não pense exatamente como ele, ser oposição, ser petista, ser esquerda. Eu acho que se você pega, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, que foi deputado, foi senador, foi ministro, Michel Temer, que foi 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados, todos eles tiveram problemas, mas tiveram muito mais êxito do que nós vimos em relação a Dilma, e o Bolsonaro é uma excepcionalidade. Agora, eu acho que o Luciano Huck, assim como outros, até da nossa comunidade, que gostariam de ocupar cargos aí de proeminência e tudo mais, deveriam ter um pouquinho mais de humildade e, primeiro, ser vereador ou ser deputado, entendeu? Mostrar que realmente está vocacionado para coisa pública e não que está aproveitando uma onda, uma maré, e que eu vejo que, com todo respeito, mais oportunistas que vão surgindo e que, por melhores que sejam a origem, por melhores que sejam a formação, não deixam de ser oportunistas. Então, eu particularmente não sou mais entusiasta de quem quer que seja
sem que a pessoa prove efetivamente a sua capacidade e a sua vocação para exercer a função pública. Oi, Manuel Davi, já pegando essa pergunta do Alan, e para a prefeitura, quem você visualiza como um bom candidato hoje? Eu, particularmente, não estou acompanhando muito a política paulistana, né? Como eu estou trabalhando em São José dos Campos, tenho viajado bastante para Tietê, essa situação toda de pandemia tem sido um problema muito grande para a gente acompanhar. A gente só vê as notícias. Eu vejo que o prefeito Bruno Covas é muito bem intencionado, mas infelizmente não gosta muito de pôr a mão na massa. Eu acho que quando a cabeça não funciona, o corpo padece. E eu acho que é isso que está acontecendo com a Prefeitura de São Paulo. Por mais que haja a situação do problema de saúde dele e tudo mais, eu acho que falta um pouquinho mais de comprometimento em relação à administração pública, ao acompanhamento da administração pública. A gente vê que bons secretários municipais que estão hoje na administração não têm apoio e outros que poderiam serem muito mais efetivos acabam não desenvolvendo o trabalho exatamente por essa falta de cobrança. Eu tenho amigos pré-candidatos, o André Matarazzo é uma pessoa que eu conheço bem, enquanto subprefeito da Sé e depois secretário municipal das subprefeituras, fez um brilhante trabalho, mas eu critiquei a ele quando não foi candidato a deputado em 2018. Eu disse a ele, o senhor quer ser prefeito de São Paulo, o senhor precisa aí arregaçar as mangas, apesar que ele já foi vereador na capital, tem um conhecimento. Então, é alguém que, particularmente, eu acredito que possa fazer um bom trabalho, apesar de ser um crítico dele hoje, na forma como ele está conduzindo a política. Eu acho que ele está fazendo uma campanha muito de crítica à atual administração e de muito pouco de mostrar soluções, ideias que ele poderia implementar e fazer diferente em detrimento ao atual prefeito. Agora, dos demais candidatos a prefeito, eu não tenho acompanhado muito. Eu acho que cabe a todos nós ter esse filtro, saber realmente identificar a postura das pessoas, ver qual o compromisso que essas pessoas têm em trabalhar pela comunidade e não para si próprio ou para defender interesses particulares. E ver um debate que tenha realmente um foco na gestão pública e não um foco só em tentar deteriorar o outro, prejudicar a imagem do outro, tirar voto do outro, falando mal de fulano, de ciclano. Então, eu particularmente não tenho uma opinião ainda formada. Hoje eu sou um privilegiado porque eu estou ficando mais tempo na cidade que é administrada por um judeu, que é o Felício Ramute, que é o segundo prefeito judeu do estado de São Paulo, também é sócio da Hebraica, frequenta nosso clube, e é um amigo muito querido, alguém que eu tive um contato estreitado pelo Dr. Sidney Klasny, que é o presidente do Einstein, que foi colega de Bialik, do Felício. Quando o Felício era pré-candidato a prefeito, o Dr. Sidney me apresentou para ele, porque o Dr. Sidney é meu médico, me operou, eu fiz a cirurgia bariátrica com o Dr. Sidney. E na época eu era prefeito, candidato à reeleição, estava muito no Einstein devido ao meu pai estar internado e tudo mais. E o Dr. Sidney falou, tem um amigo meu que vai ser candidato a prefeito, ele vai ser o segundo prefeito judeu do estado, é o Felício, lá de São José. E o Felício tem feito um trabalho brilhante aqui em São José, né? Eu torço muito pela reeleição dele, espero poder colaborar, contribuir, porque realmente ele está fazendo um trabalho muito legal. Inclusive, nós colaboramos, a Farmaconde doou, junto com outras 4 empresas, um valor de 8 milhões de reais para a construção de um hospital em decorrência da pandemia, da Covid, só que é um hospital que vai ser construído para se tornar um pronto de socorro permanente, não um hospital de campanha. A Farmaconde doou 2 milhões de reais para contribuir com a construção desse hospital aqui em São José dos Campos. E isso só é possível graças à credibilidade que o Felício tem e o trabalho espetacular que ele tem desenvolvido aqui na cidade. Então, o Paulo Scaff, apesar de muitos não gostarem dele, falarem que ele não gosta de judeus, isso não é verdade. Ele gosta muito de judeus. Inclusive, ele tem um neto chamado Leon Pfeffer Scaff,
Não, eu sou diretor na Fiesp também, e tem um monte de judeus lá. Aliás, assim, eu vou ter que fazer papel chato, que a gente estourou muito nosso tempo, que o papo é ótimo, dá para ficar assim, muito tempo aqui batendo papo. Concluir que o Paulo Scaff fala, eu acho que devia ser prioritário, todo prefeito devia ser judeu. Porque o Paulo Scaff acompanhou o meu trabalho lá em Tietê e também acompanha o trabalho do Felício aqui em São José. E ele comenta, se todos os prefeitos fossem judeus, com certeza o Brasil estaria numa situação muito melhor. Com certeza. David, demais, cara. Que bom ter você aqui. Foi ótimo. Assim, acho que para todo mundo começou a entender um pouco mais qual que é o outro lado. E assim, a gente sempre termina essa sala, né? Até o Jack uma vez comentou que é a única sala que vê que as pessoas saem sorrindo. Então, para continuar também todo mundo sorrindo, a gente tem sempre uma música, né? A Silvia vai apresentar para a gente, ela vai puxar a música aqui, eu vou colocar, vou dividir tela. Cadê? A Stephanie. Nós todos. Nós todos, então. Chama o autor de Roda Viva, Chico Buarque de Holanda, o quarteto vocal MPB4. Que a gente se quem partiu a gente roda peão. O tempo rodando, instante, as voltas do meu coração. A gente vai Eu sou muito ruim. Muito bom. Muito bom. A música que a gente escolheu não é da sua geração, né? Mas é Chico Buarque, da nossa. E... Tá, mas Chico Buarque sempre é Chico Buarque. E com certeza, essa música é maravilhosa. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente encontra quinta-feira. Cadê o Olívio? O Olívio que vai ter a live dele quinta-feira, Olívio. Cadê? Cadê, Olívio, você? Você não fala da tua live de quinta-feira, que vai ser super legal? Não. Como não? Então, depois a nossa sala já emenda direto na live do Olívio. Exatamente. Na quinta-feira já vai direto, Olívio. Ainda mais que você não canta nada, Olívio. Você não canta nada. Eu sou péssimo. Depois da tua live, você escolhe uma música, viu, Olívio? Escolhe uma música você, depois da tua live. Já foi? Tchau, beijo. Valeu, pessoal. Valeu, Manuel. Pode falar. Obrigado, ele já saiu, Silvinha? Não, Silvinha, ele tá aqui ainda. Tá aqui. Manuel Davi, quando puder, me liga, meu amigo. Oi, Célia. Célia Burgi, como vai? Quanto tempo, Célia Burgi? Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Isso. Seria Manuel para 2020, viu, cara? Célia, me liga. Você é muito querido. Fica um abraço aqui. Tchau, obrigado. Foi maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Muito bom mesmo. O computador não me deixou fazer uma pergunta para você, Manuel. Ah, é. Quem? O computador não deixou fazer uma pergunta.
Faz então, que eu estou aqui para isso. Não, agora não mais. Fica para uma outra oportunidade que vai ter, com certeza. Com certeza. Tem meu contato direto, sabe que eu estou sempre à disposição. Você é muito verdade. Você é um querido. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigada por ter vindo. Obrigado, Manuel. Valeu mesmo. Beijo, abraço a todos. Tchau. Tchau, querido. Obrigado.